Gente, vou fazer uma contextualização aqui grande antes da gente chamar a nossa convidada de hoje. Como falamos aqui na abertura do Estúdio CBN, a questão da exploração sexual infantil no arquipélago do Marajó, no estado do Pará, voltou a ganhar as redes sociais essa semana. Certamente você se deparou com alguma coisa a respeito. E isso aparentemente surgiu no fim da semana passada, quando uma cantora do segmento gospel entoou uma música num reality de que ela participa. Essa música se chama Evangelho dos Fariseus e tem versos, tem trechos que dizem assim, eu vou reproduzir. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Esses são os versos da música em que ela cita o Marajó. Logo em seguida, influenciadores e influenciadoras religiosos passaram a se manifestar nas redes sociais, denunciando, e aqui denunciando entre muitas e muitas aspas, a questão da exploração e do tráfico, exploração sexual e tráfico infantil no Marajó. Vamos retomar, porque essa não é a primeira vez que há uma onda nas redes sociais impulsionada por influenciadores religiosos, como, por exemplo, a atriz Rafa Kalimann, como a ex-ministra e atual senadora Damares Alves, sobre o Marajó. Damares, inclusive, foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público por mentiras ditas por ela num passado recente, quando era ministra. Essa ação do MP pede que a União e Damares sejam condenados ao pagamento de 5 milhões de reais por danos sociais e morais coletivos a serem revertidos em favor de projetos sociais destinados à região do arquipélago. Então, 5 milhões em favor da população que mora no Marajó. O que é que o Ministério Público considera? Que a propagação de mentiras gerou danos sociais e morais coletivos à população do arquipélago, porque confunde a sociedade e prejudica a execução de políticas públicas sérias. Pronto, esse era o contexto que eu queria trazer e dizer que porque temos visto um problema tão sério quanto a exploração sexual infantil ser usado como manobra política, nós trouxemos esse assunto para lidar com as informações de forma correta. E aí, a gente convidou a advogada, diretora-presidente do Instituto Liberta de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Luciana Temer. Luciana, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Tati, Leandro. Esse assunto, de fato, é um assunto da maior importância e que tem que ser tratado da forma correta e não da forma distorcida como vem sendo. Faltou alguma coisa na contextualização que eu fiz sobre o motivo pelo qual esse assunto voltou à baila, Luciana? Você quer acrescentar algo aqui a esse contexto? Não, tá perfeito, Tati, a tua contextualização. E eu queria chamar a atenção para o seguinte: essa polarização de conservadorismo, extrema-direita e esquerda, tem prejudicado muito o enfrentamento real da violência sexual contra crianças e adolescentes, inclusive da exploração sexual, que é um problema muito sério no Marajó, como é no Brasil inteiro. Não da forma retratada pela ministra, à época, e daí muito bem colocada a ação do Ministério Público, mas sim, a situação de exploração sexual de meninas e meninos é uma coisa muito séria em todo o Brasil. Você esteve no arquipélago trabalhando com o Instituto Liberta há alguns anos. Você pode contar para a gente sobre essa ação, sobre o que você encontrou e ouviu lá? Claro. Na verdade, o Liberta nós somos um instituto de conscientização, né, e comunicação sobre esse problema, e nós fomos a convite do governo, na época, conhecer ali um pouco do problema da violência sexual no Marajó, para a gente construir uma campanha, até muito provocadas pela Fafá de Belém, que nos procurou e disse: olha, o Marajó tem um problema sério, o Pará tem um problema sério, os estados amazônicos têm um problema sério, né? E eu completei: Fafá, o Brasil tem um problema sério. E ela falou: vamos fazer alguma coisa lá? Vamos, porque é o que a gente faz, campanhas de conscientização. E aí eu fui lá, no Rio Tajapurus, né, acompanhada de representantes do governo na época, e a gente fez, e de fato, o que a gente tem lá?
um quadro de altíssima vulnerabilidade social, não é? Locais onde o Estado não está, a política pública não está, e aí você tem a barbárie, né? Onde você não tem política pública, onde você não tem Estado, e você tem uma alta vulnerabilidade social, você tem crianças e adultos à mercê de todo tipo de exploração. E aí você tem realmente um quadro muito grande de abuso sexual intrafamiliar, seguido de exploração nos rios do Itajapurus. Como é que funciona a exploração sexual infantil naquela região? Então, o que acontece? Vamos entender o seguinte: quando a gente fala de estados amazônicos, a gente tem que entender que os rios são as estradas, não é? E aqui eu vou dar um dado. O ano passado, a Polícia Rodoviária Federal mapeou mais de 9 mil pontos de exploração sexual só nas rodovias federais do Brasil. Então, veja, a gente está falando aí de um tipo específico de exploração que acontece nessas vias e que, portanto, se a gente fizer um paralelo com os estados amazônicos, são os rios amazônicos. Então, o que acontece? As crianças, elas supostamente sobem nas embarcações para vender produtos. E, na verdade, elas são, sim, exploradas sexualmente nessas embarcações em troca de óleo diesel, não é? Para televisão, para as voadeiras, que são aqueles barquinhos que correm os rios, ou até um pouco de dinheiro. Então, de fato, é um problema sério que está ligado a todo local de alta vulnerabilidade social. E aí a gente tem que falar que isso não acontece só nas regiões amazônicas. É justamente o que eu ia perguntar, se a exploração sexual ela tem realmente maior relevância na região amazônica ou se em outras partes do país a gente encontra a mesma situação. Olha, Leandro, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente olha para os dados de exploração sexual, é muito difícil dimensionar o tamanho da exploração. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu falei que a Polícia Rodoviária Federal mapeou mais de 9 mil pontos só nas rodovias federais. Sabem quantos casos de exploração sexual foram denunciados na polícia em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública? 889 casos. Você vê que essa conta não fecha, né? Se eu tenho 9 mil pontos de exploração sexual só nas estradas, 889, nós temos um problema de denúncia. Então, eu vou tentar te responder para dizer o seguinte, da seguinte maneira. Lá tem um problema grave? Tem. Tem um problema grave porque você tem uma altíssima vulnerabilidade social, você tem ali os espaços muito distanciados, não é? Então as pessoas não chegam nos grandes centros, as políticas não chegam nessas pessoas. Isto é um problema. Isto ocorre só lá? Não ocorre só lá. Se você for no centro da cidade de São Paulo e estiver com o olhar atento, você vai enxergar exploração sexual infantil no centro da cidade de São Paulo. Então, está em todos os espaços. E só queria fazer um recorte aqui, quando eu falo de vulnerabilidade social, porque, na verdade, a exploração sexual, ela tem uma característica, assim, de vítimas de maior vulnerabilidade social, mas abusador de todas as classes sociais. É importante que a gente diga que a gente tem políticos, empresários, não é? Advogados, envolvidos. Religiosos, eventualmente. Religiosos, eventualmente. Então, assim, mas aqui, Tati, também eu quero separar, porque a gente está falando de exploração sexual, que é um tipo de violência sexual. Sim. Tem um outro tipo, que é conhecido como abuso, que é, na verdade, estupro de vulnerável. Este dado nós temos bem marcado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. Então é importante os ouvintes entenderem que a gente está falando de 2 crimes diferentes. O abuso, ele é intrafamiliar, mais de 70% dos casos acontece dentro de casa praticado por familiares e atinge todas as classes sociais, vítimas e abusadores de todas as classes sociais. Quando você fala da exploração, que é a troca mercantil, não é? Que pode ser dinheiro, mas pode ser um saco de bolacha, pode ser um diesel, pode ser... Aí você tem, sim, uma característica de vítimas de maior vulnerabilidade social e abusadores de todas as classes sociais. Eu fui dar uma olhada lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no anuário. O Fórum tem alertado já há alguns anos sobre o aumento desse tipo de crime, né, Luciana? E de acordo com os dados que eu encontrei,
Os 3 estados com o maior número de ocorrências sobre exploração sexual infantil são Amapá, Roraima e Mato Grosso do Sul. E aí a gente se pergunta, inevitavelmente, por que é que parte da classe política, inclusive, porque Damares é ex-ministra e é atual senadora, tem se concentrado numa região que, obviamente, sofre com esse problema, mas não é exatamente a região que mais sofre com esse problema no país, né? Acho que a gente tem que olhar para uma questão histórica aqui, viu, Tati? O bispo Dom Ascona, que é um bispo muito militante dessa área lá no Pará, ele há muitos anos vem denunciando o que ficou conhecido como as meninas balseiras, né? As meninas que sobem nas balsas para serem exploradas sexualmente. E o Dom Ascona, ele, na verdade, ele tem uma luta muito enfática e importante. E ele começou, há anos atrás, a dar visibilidade para este problema que é real. E como ele estava naquela região, ele começou a chamar a atenção para aquela região. Agora, a grande luta é tentar mostrar que o fato de ter havido uma luta para enfrentar este problema naquela região não significa que aquele problema seja próprio daquela região, né? E aí faz-se uso político dessa história, tristemente. Eu nem sei por que escolheram, no final, essa ultradireita, né, escolheu a região do Marajó, mas tudo foi com base naquela fala da Damares, que distorce. E aí eu vou contar um episódio sobre a história da fala da Damares. Porque quando eu escutei aquela história de que as crianças tinham... Aquela fala da Damares, a primeira que ensejou essa ação do Ministério Público, que ela dizia que as crianças tinham os dentes arrancados para fazerem sexo oral e tudo mais. Que coisa horrorosa, lembro. Eu falei, mas eu nunca ouvi isso. E eu ia rebater, né, nas redes sociais. Mas aí eu falei, deixa eu tomar cuidado. Tem uma militante, discípula do Dom Ascona, que é a irmã Henriqueta, que há muitos anos trabalha com essa questão, nos rios do Tajapurus. Eu liguei para a irmã Henriqueta e falei, irmã, eu perdi alguma coisa? Isso acontece, eu não estou enxergando, eu não estou vendo? E ela que está lá, ela é de lá, está lá na militância há mais de 20 anos, falou, Luciana, eu nunca ouvi essa história. Eu nunca vi uma história dessa. Agora, qual é o problema de se falar isso na mídia? É que você distorce a questão, você mascara o real problema, que é a exploração pelas famílias. E a exploração pelas famílias, por quê? Falta de educação pública, falta de saúde pública, falta de atendimento da política pública. Este é o real problema. Uhum. O governo de Jair Bolsonaro, na época em que Damares era ministra, lançou um programa chamado Abrace o Marajó, era encabeçado por Damares. O programa foi revogado pelo governo Lula e foi reformulado pelo Ministério de Direitos Humanos sob a batuta do ministro Silvio Almeida. Ontem, ele publicou algo nas redes sociais falando sobre isso, né? Publicou ali dizendo um novo marco em políticas públicas do governo federal já está em andamento em Marajó, aí citou o número da portaria, a data de publicação. E é um novo programa, ele se chama o Programa Cidadania Marajó, que, segundo o ministro, tem o objetivo de enfrentar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de promover a preservação dos direitos humanos e a garantia de acesso da população marajoara a essas políticas. Luciana, você acompanhou as atividades do Abrace o Marajó, que foi instituído no governo anterior? Sabe o que é que foi feito? Porque tem se dito que a senadora Damares está denunciando um problema, mas ela teve à frente dessa pasta com a oportunidade de combater esse problema. Então, queria te ouvir sobre se você sabe o que foi feito no governo anterior e que ações efetivas estão sendo tomadas agora. Olha, Tati, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acompanhei de perto o Abraço Marajó, até porque a gente tinha dificuldades de relação, né? Mas né, eu não acompanhei. Das relações que eu tenho no Pará, parece que não teve nenhuma... Eu caí? Não, a gente está te ouvindo. A imagem está congelada, mas o som está aqui. Tá bom, então tá bom.
Agora, até onde vai a responsabilidade do governo federal no combate à exploração sexual, Luciana? Olha, eu acho que a responsabilidade é de todos os âmbitos da federação, né? Da União, dos estados, do município, mas também de todos nós cidadãos e de empresas. Eu diria o seguinte, a gente está falando de criança e adolescente, Leandro. Criança e adolescente é prioridade absoluta, segundo o artigo 227 da Constituição Federal, né? Quando ele diz que é prioridade absoluta, está dizendo que é uma responsabilidade de todos nós. Então, o governo federal tem um papel e acho que o grande papel é de fortalecimento das redes de proteção. Campanha, sim, mas fortalecimento da rede de proteção. Porque quando a gente tem uma menina de alta ou um menino de alta vulnerabilidade em situação de exploração sexual, o que a gente faz com esse menino, com essa menina? Prender o abusador é importante, é uma mensagem, é emblemático. Mas como é que a gente cuida da vítima? E esta parte realmente é muito frágil. Não só agora, mas sempre foi muito frágil. E anterior a isso, talvez, Luciana, porque esse é um problema que tem uma gênese social, né? Claro, tem uma gênese social e uma invisibilidade. Sabe, Tati, quando a gente fala das violências culturais, não é? Quando a gente fala de racismo, e ainda bem que hoje a gente fala muito de racismo e consegue descascar essa cebola e enxergar o que está no fundo disso tudo, a verdade é que a gente tem que fazer o mesmo processo com a violência sexual infantil, porque ele é um problema gigante no país, com consequências seríssimas e que é invisível, ainda é invisível. Por quê? Porque as pessoas veem pontualmente, sofrem, o jurado lá do concurso chora, né? Mas ninguém pensa numa política macro de enfrentamento e de cuidado para proteger crianças e adolescentes. E isso é por meio da educação e do acolhimento e proteção das vítimas e das famílias, né, vulneráveis, lógico. Mas sobre essa situação emergencial, né, sobre o que já está acontecendo, porque aí a gente fala de educação e tal, é uma coisa mais a longo prazo, né? Mas investigação e também o cuidado agora emergencial das pessoas que são vítimas agora, né? O que você acha que é preciso fazer e o que o governo federal tem feito, ou até os governos regionais também têm feito, é suficiente? O que precisa mudar? Olha, suficiente não é de forma nenhuma. A gente tem dito muito, Leandro, que, na verdade, o poder público, ele constrói políticas públicas a partir de pressão social, porque o governo vai trabalhar naquilo que importa para o cidadão. Por isso que se busca políticas de saúde, políticas de educação. Veja bem, o primeiro passo, nós acreditamos no Instituto Liberta, é fazer o Brasil entender esta violência, se sentir realmente desconfortável e responsável e pressionar o poder público. Porque hoje, eu vou dar um exemplo muito concreto para vocês. Por exemplo, uma criança de 6 anos de idade que sofreu um estupro. Não tem, no serviço de saúde, um psicólogo para atender essa criança. Não existe isso. Agora, como é que uma criança de 6 anos estuprada vai se recuperar, não é? Ou vai vencer um trauma se ela não tem um psicólogo para atendê-la, uma psicóloga para atendê-la? Isso não está previsto no nosso serviço público. Por que a gente não está pensando nisso quando a gente tem mais de 4 crianças estupradas por hora no país? Você entendeu o que eu estou dizendo? É preciso falar sobre isso, tirar isso da invisibilidade, trazer importância. O serviço de saúde tem que acolher. Agora, assistência social. Como é que quando uma criança é vítima de violência dentro de casa, o que se faz hoje é tirar essa criança e botar num abrigo? Você sabe o que é o abrigo? Um acolhimento, né? Quando a criança é vítima de violência em casa, a justiça pode tirá-la de casa e mandar para um abrigo. Mas será que é a criança que tem que sair de casa numa situação dessas? Ou seja, ela, além de sofrer violência, ela é revitimizada, sendo mandada para um abrigo, afastada do resto da família? Ou será que a gente tem que achar uma outra solução que retire o abusador de casa? Então, são muitas questões. Agora, isso tudo, Leandro, não é fácil, não tem solução, não tem bala de prata, eu não tenho a solução para dar, eu tenho uma proposta, e a que a gente tem feito, é da sociedade discutir essa violência e construir junto, sociedade e governo, caminhos de enfrentamento eficientes.
Perfeito. Luciana Temer, advogada, diretora-presidente do Instituto Liberta de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Luciana, é sempre muito bom te ouvir, colocar a bola no chão, retomar os dados de realidade e falar a partir deles com uma visão de quem quer resolver o problema, né? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, informando os nossos ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade e a CBN tem feito um papel lindíssimo em relação a esse tema, eu só posso dar parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu trazer só mais 2 informações a respeito desse caso. Tá circulando por aí também um vídeo de um carro cheio de crianças, vídeo de policiais retirando um número grande de crianças de dentro de um carro. Esse vídeo está sendo associado a um outro vídeo no qual a senadora Damares Alves faz o que ela chama de denúncia do tráfico sexual de crianças na Ilha do Marajó. Pois bem, esse vídeo é falso, é um vídeo enganoso. Esse vídeo com as crianças foi gravado no Uzbequistão. A cena não mostra o resgate de vítimas de exploração sexual ou tráfico humano aqui no Brasil. Aliás, nem lá. A condutora do veículo era dona de uma escola infantil no Uzbequistão, onde essas crianças estudam. Ela foi flagrada por agentes de trânsito do país, transportando de forma irregular alunos para casa. Aí, essas imagens foram divulgadas num site do governo do Uzbequistão. O vídeo da senadora Damares foi gravado em 2022. Naquela ocasião, ela fazia campanha para o Senado. O Ministério Público Federal apurou as acusações, não encontrou provas, mas o órgão a acusa de fazer uma denúncia sensacionalista com vistas à eleição daquele ano. Para quem quiser saber mais sobre exploração sexual infantil, violência sexual infantil, pode chegar no site do Instituto Liberta, liberta.org. Pode chegar também para saber o que é que o governo atual tem a dizer sobre essa questão, talvez no perfil do ministro Silvio Almeida, na Rede X, onde ele está dando informações sobre isso. Eu entrei aqui no site do governo, enfim, tem uma nota alertando sobre fake news também, é falsa a informação de que o governo federal cancelou as ações políticas e projetos voltados ao Marajó. Restabelecendo de novo aqui a verdade dos fatos, o Abrace o Marajó, que foi criado no governo Bolsonaro, foi revogado neste governo e no lugar dele foi lançado um outro programa chamado Programa Cidadania Marajó, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, um novo marco em políticas públicas para a região. E o Ministério Público do Pará, sobre tudo isso, também emitiu uma nota dizendo que discussões sobre o tema são pertinentes, mas devem ser baseadas em estudos, bem como as denúncias devem ser efetuadas nos canais adequados para que possam ser investigadas, chegando ao sistema de justiça e à rede de proteção. Todas as denúncias, quando recebidas, são prontamente investigadas e o acompanhamento rigoroso visa não apenas responsabilizar os agressores, mas também, como disse aí a Luciana, garantir o bem-estar das vítimas. Isso vai ter que ser apurado ainda, mas há uma série de denúncias também sobre esse projeto que foi lançado no governo de Bolsonaro sob a batuta da ex-ministra Damares, o Abrace o Marajó, alvo de críticas e de denúncias envolvendo ONGs religiosas.